Dá pra ouvir, né, minha voz direitinho? Eu escolhi, eles me chamaram, os meninos chamaram e eu perguntaram assim, Samuel, indica um filme que tu queria debater e tal. E isso foi muito a calhar porque já apresentei até para algumas pessoas que já viram, eu tô começando a pensar muito uma reflexão de uma relação entre o cinema contemporâneo e o cinema de gênero, como é que pode se conurbar, como é que essas fronteiras podem se misturar e podem afetar os dois lados. Assim. E eu escolhi esse filme, né, o Simon Verne Desapareceu, que é um filme de 2010, que estava no Certo Olhar em Cannes. Esse é o primeiro longa-metragem do Fabrice Gobert, que é o diretor. Antes ele tinha feito trabalho só para TV, documentários para TV, sei lá, teleplays, coisas desse tipo. E eu acho muito interessante esse filme por diversas questões, principalmente por ser um filme que não é um filme que é original, no sentido de ele não é um filme que... Eu acho que a grande força do filme está nisso, de não querer ser um filme original, não é um filme que está querendo... Não é um... já viram Cry Wolf, esses filmes meio de suspense adolescente? O Jogo da Mentira, né? Que a história é bem parecida, né? Mas que tenta sempre criar resoluções mirabolantes e que, na verdade, nunca são, porque são sempre iguais a que a gente já viu em todos os lugares. E todos esses filmes perdem muito, assim. E eu acho que esse filme, por ele não querer ser original, por ele querer ser só o que ele eu acho ele um filme muito sincero porque ele se propõe, eu acho que ele ganha muito. E é um filme que, como vários filmes do cinema contemporâneo, vai trabalhar com referências cinematográficas, isso é muito caro a quem está filmando hoje, mas que ele não é uma verborragia de referências, isso também é algo que me interessa. É um filme que se passa na década de 90, então década de 90, aí você já encaixa a música do Sonic Youth, que ele bota, os filmes do Wes Craven, né, Pânico e tal, que são esses filmes slash movies, filmes de... enfim. E que ele traz para isso, ele se apropria disso, mas ele não tenta... ele não só se apropria disso, né? Na verdade, ele pega todo esse clima, todo esse ambiente e tenta construir outra coisa. Algo que ele não quer, isso eu quero salientar muito, ele não está querendo reconstruir o gênero, na verdade. Para mim, ele fez um filme de suspense, ali, adolescente, assim, mas que ele precisa toda essa construção do começo, que tem uma construção, enfim, bem clássica de suspense, acaba mostrando a mão, assim. É um filme que constrói, ele vai te construindo várias pistas, ele vai te dando várias pistas, que na verdade são pistas falsas ao longo do filme, assim. E que é um filme que se desconstrói, né? Eu acho que a grande força do filme, narrativamente, porque é um filme que ele se constrói, a construção dele é da desconstrução. Então, diferentemente dos filmes do Inharrito, roteirizados pelo Arriaga, né, que é o Babel, Amores Brutos, 21 Gramas, que são filmes multiplot, filmes de pontos de vista diferentes da mesma história, mas que são pontos de vista que vão explicar a história, que vão mostrar, vão falar assim, ó, essa pista tá ligada a isso, então o mistério vai se resolver a partir disso, como é o Rashomon, né, que é do Kurosawa, que é o clássico de todos os filmes, pontos de vista que todo mundo cita, é o Rashomon. E esse filme, ele usa todos esses pontos de vista, mas na verdade, a cada ponto de vista, na verdade, você não sabe bem qual o mistério. Na verdade, o mistério ele se dissipa, o mistério ele se dissolve nesses pontos de vista, porque na verdade, o filme não é para falar do Simon Verne, assim, não é... Qual é o mistério do Simon Verne? Ele foi morto pelo mendigo, no final você descobre, tanto faz. Ele podia ter ido embora se ele quisesse, assim, sabe? Não importa. O que importa, ao meu ver, pro Gobert, nesses pontos de vista, como esses adolescentes se conhecem, como eles se constroem, como eles se relacionam. E é muito corajoso, que eu estava até lendo uma crítica desse filme, que é muito corajoso ele fazer esse filme, porque recentemente assim, né, nos anos 2000, principalmente, o Gus Van Sant vem com muita força, fazendo Paranoid Park, fazendo Elefante, que são filmes adolescentes sobre tragédias que se passam na escola, assim. E ele não é um filme parecido com os filmes do Gus Van Sant, em encenação e tudo.
Mas eu acho que é isso, é um filme que, a partir dos pontos de vista, ele desconstrói e ele não quer falar do mistério, ele quer falar das relações humanas. Esses adolescentes que os mistérios são eles, na verdade, né? Tipo, pô, a menina que é a melhor amiga da Alice trai ela, a melhor amiga do Simone, você nunca não tem nem pista disso no filme, assim, mas ele, na verdade, você vai descobrindo quem são esses personagens ao longo do filme, não quem é o mistério, porque o mistério, ele, na verdade, ele mostra lá o cara esfaqueando o outro no final, né? Mas que a partir disso, quem são esses personagens e toda essa imaginação que está dentro deles, que é tipo, tem um serial killer matando todos os nossos colegas de sala, assim, tá todo mundo desaparecendo. Tipo, que é pânico, é Wes Craven todo isso. Parece um livro do Pedro Bandeira, assim, que é tipo a droga da obediência. Mas que na verdade é outra coisa, tipo, ele pega um plot que é muito comum, principalmente dos temas de suspense, de escola, tipo, como falando, filmes mais de slash movie e tal, e constrói outra coisa, mas não negando o gênero, porque o filme inteiro, ele, na verdade, te deixa sempre se perguntando o que é que aconteceu com o Simon, tipo, o que é que aconteceu com esse cara, tipo, por isso que eu falo que ele pode ter fugido como ele pode ter morrido, assim, claro, ele morreu, é óbvio, mas ele poderia também não ter mostrado, assim, porque os personagens se encontraram, assim, é meio mórbido, assim, mas com essa morte, com esse sumiço, várias outras relações puderam ser construídas, assim. E todo mundo que você pensa uma coisa, na verdade, a cada ponto de vista, nós temos um outro ponto de vista do personagem, não necessariamente da história, mas o Javier, que era o esquisitão, sei lá, que tarado, na verdade ele não é assim, tipo, ele é só aquele cara excluído, né, do colégio, mas que você vai vendo, tipo, o Simon, ele fala que o Simon é um cara muito esquisito e não sei o quê, mas você olha o Simon depois, você, tipo, ele é só um cara que sim, a família tem uns problemas, ele estava querendo sair. E o filme vai brincando com isso, vai brincando com o espectador e jogando com isso, assim. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho muito sutil. Eu acho as pistas muito sutis, assim. Essa é a terceira vez que eu vejo o filme, porque eu tinha visto antes, né? Eu revi e vi hoje. E é muito bom rever esse filme, porque é tudo muito bem amarrado de um jeito, não só no roteiro, mas na realização também, que, por exemplo, tem dois momentos que eu só fui notar quando eu revi, são dois momentos que no ponto de vista do Jeremy, que é o primeiro, que é quando ele vai, por exemplo, quando ele está sozinho lá, esperando a mãe, quer ter uns barulhos e tal, né, você não sabe direito o que é, mas passam dois vultos correndo, assim, e já descobri que é o Javier depois, né? Mas aparece já tem, assim, já como encenação ele já a coloca. E depois na aula de biologia, na hora que a professora está fechando as cortinas, também passam dois vultos, assim. Isso no primeiro ponto de vista, né? Que é tipo, você fica, caralho, que é isso? Tem realmente alguma coisa acontecendo, tem uma conspiração e a polícia está chegando. E pronto, realmente a galera tá se fudendo, assim. Mas aí ao longo você vai descobrindo, assim, aí quando você tá chegando é tão sutil, eu acho muito sutil, assim, porque a única pista verdadeira é o isqueiro, tipo, não existe outra pista, todas as pistas são falsas que ele te dá. E em nenhum momento você questiona, pelo menos eu não questiono, assim, não questionei, agora eu questiono, mas na primeira vez que eu vi o meu filme meio que consegue te comprar. Enfim, tem outra coisa que eu gosto muito dele, que é um filme muito das relações, então é um filme muito físico. E ao longo do filme, essas relações físicas vão se mostrando mais, assim. Até que chega o ponto de ter uma certa nudez e tal, né? E o que eu quero falar disso é porque ele é fotografado pela Agnès Godard, que é a fotógrafa da Claire Denis, que é uma realizadora francesa, que o Gobert expressa dizendo que é muito fã dela, assim. E a Claire Denis era chefe do júri do Um Certo Olhar, que ele estava. Ele até brinca, mas não foi ele que ganhou. Ele até brinca, falando que numa entrevista ele pede pra tirar, assim, entrevista em Cannes, ele pede pra tirar, porque se a Claire Denis parece que tá babando o ovo dela. Mas o filme, novamente, eu acho que ele tem momentos que parecem muito com a Claire Denis, mas depois eu fico perguntando se é fotografado pela Godard, assim. Porque é principalmente a parte do sexo lá deles, da Clara e do Simon, que vira um momento muito tátil, vira um momento muito do epitélio, assim, né? Da pele, assim,
do jeito que ela ilumina e tudo. Da mesma maneira, quando o Javier e a Punk lá estão juntos, assim, no sonho dele, né? Que ele tem aquele sonho que é meio esquisito, né? Você não sabe o que é um sonho. E ela também, então, ela vai para muito perto, né? Então, ao meu ver, o filme ele constrói a grande curva dramática dele em todos os pontos de vista. Na verdade, não é a resolução do mistério, e sim a construção da intimidade entre os personagens. E eu acho que é por isso que o filme ganha tanta força, porque na verdade a intimidade de personagem não é nada original. Assim, nós somos seres humanos, a gente se aproxima sempre, né? Os grandes mistérios, na verdade, nesse filme pouco importa, assim, não é um grande mistério. O grande mistério, na verdade, são eles se encontrarem, porque são adolescentes do, sei lá, do segundo ano do ensino médio, assim. Então tá todo mundo ainda... E o que morre é principalmente o que está questionando o lugar dele e o que é que ele vai fazer no próximo ano, assim. Então eu acho o filme muito bonito e eu acho que é um filme que consegue construir um suspense, consegue construir um ritmo dentro de uma encenação que eu gosto muito, assim, que não é uma encenação totalmente clássica, mas ao mesmo tempo ele tem muita precisão da linguagem cinematográfica. Eu acho que ele tem os movimentos de câmera assim, muito precisos. Ele dá um chicote, mas ele para no plano fixo e é uma coisa meio perturbadora, aquela câmera na mão também, mas que não é câmera na mão, você não vê nada, tipo, sei lá, filmes de guerra e tal. Mas é um filme que tem uma cadência, que tem um ritmo que favorece a construção que ele está querendo dar, assim. Que é um filme que tem construções de plano em momentos que são muito plásticos, como esse momento do sexo, ou o momento que ela tá arrumando o cabelo para ir para a festa, se maquiando. Ou o primeiro plano, ou o começo do filme, que eu gosto muito, que eu acho muito misterioso, o começo do filme, que é a Alice andando, assim, você não sabe muito bem como contextualizar aquilo, e aquela música tocando, que é meio um leitmotiv é meio uma música tema do final, né, do filme, assim, que é a música que o menino canta quando... Enfim, eu acho que é um filme que é tão amarrado, mas ao mesmo tempo tão aberto, porque não é um filme necessariamente de roteiro só. Porque quando a gente pensa muito, os filmes de suspense, eles são muito filmes de roteiro, né? São muito filmes de plots, e esse plot abre pra... Se ele pega uma faca, é porque a faca vai fazer... Enfim, né? É a construção clássica, assim. Eu acho que esse filme ele joga com isso, mas ele não ironiza, porque ele acredita no que ele está fazendo. Por isso que eu acho ele um filme muito sincero, assim. Para mim é um filme que realmente constrói um suspense, assim. É um filme possível de suspense que é clichê, porque não é clichê, mas o clichê dele, porque ele trabalha com gênero, e quem trabalha com gênero trabalha com matemática, na verdade, é matemático o gênero. E isso envolve coisas exatas, são clichês que você tem que usar, e eu acho que ele consegue usar muito bem, não tentando reinventar. E é por isso que eu acho que ele é tão forte. Ele simplesmente aceita e quer contar a história desse grupo de adolescentes que tá um namorando, um começa a namorar o outro, e a outra trai o amigo, meio malhação, assim, mas que na verdade não é, porque os questionamentos são outros no filme, assim. Enfim, não sei mais o que falar não, mas... Acho que eu tinha mais coisa anotada, mas eu não quis trazer um papel anotado, não. Mas que... Acho que é isso, assim, para ser um primeiro longa, eu fico muito impressionado. Porque eu acho que é um filme muito sóbrio, não é um filme... Como falando, primeiro longa, geralmente você passou a sua vida inteira vendo filme, aí você chance de fazer o seu primeiro longa, assim. Então você, caraca, eu vou usar tudo que eu já vi na vida, assim. E eu acho que ele não, ele mostra que ele já viu muita coisa, ele mostra que já viu, que sabe muito, mas que ao mesmo tempo ele, na verdade, não tá lá. Ele tem umas referências, Poltergeist, fala, né, assim, uma coisa... o Poltergeist, o MTV, que é ele fala do original, né, e vai tendo essas construções, assim. Eu acho o filme bem, eu gosto demais, assim, eu falo até para um lado mais afetivo do que científico, assim, do filme, mas acho que é isso. Acho que é um filme que vai falar sobre a adolescência, falar sobre os anos 90. Acho que tem uma vibe muito anos 90, uma construção muito... Se vocês pegarem os filmes dos anos 90, do John Hughes, por exemplo, tem uma melancolia no filme dele, que é uma comédia, mas tem uma melancolia no filme, tem uma crítica, é Clube dos Cinco, né? Esse tipo assim.
tem, que são bem interessantes, assim, bem peculiares. Os filmes mais antigos, por exemplo, um filme de adolescente, assim, tipo Footloose, que são filmes mais da década de 80, assim, são filmes que são muito bonitos, assim, não são filmes de adolescente de hoje, que é tipo, não é Malhação, entendeu? É muito bizarro Malhação, você vê quem são essas pessoas, não são a gente, tipo, é mais fácil de se identificar vendo Footloose do que vendo Malhação, assim. E eu acho que é por isso que eu acho que o Simon Vernet, todo mundo acaba já passando por, às vezes, por situações parecidas, assim. Eu acho que por isso que ele é tão anos 90, porque eu acho ele muito sincero com a adolescência. As pessoas se drogam e bebem, sabe? Tipo, tem essas coisas assim, de uma forma muito pouco lúdica, não tão lúdica, mas uma forma muito realista e crua, assim. E a trilha sonora o tempo inteiro, principalmente a Alice, que ela tem uma trilha sonora muito marcada. Se você pegar a trilha sonora do filme, a trilha sonora, o tema da Alice, né? Tem 13 minutos na música, então é tipo... Eu trabalho com o Sonic Youth, eu acho que o Sonic Youth acrescentou muito, eu acho, para dar esse tom anos 90 no filme que tem. Assim, tem uma questão muito dos anos 90. Se a gente pegar assim, os filmes, a gente vê, fica bem claro, assim. Eu acho que é isso, assim, eu não sei. Eu queria ouvir de você, assim, eu não sei muita coisa sobre o filme porque eu não conheço o cara, né? Tipo, nunca falei com ele e tal. Mas, não sei, se quiserem perguntar alguma coisa, tô aqui. Essas músicas, elas são da banda anterior ou eles são originais? Eu acho que o que não é original é só a primeira música. Tem Tom Waits, né? Eu acho que A primeira não é do Sonic Youth. O Sonic Youth não é feito. Tem uma Sonic que não é feita. A que é cantada, não é? Exatamente. Que o menino canta, que o Lee Ranaldo canta. Não é original, isso com certeza. E a do Tom Waits também não é. Mas todas as instrumentais foram feitas pro filme, assim, a trilha original mesmo. Porque eu lembro que ele chamou... Não sei assim, como é que ele deu esse contato, mas... Já devia ter conhecido, tipo, um cara trabalhava pra TV e tal, e o pessoal do Sonic Youth deve ser um pessoal muito acessível, assim. Mas que é isso, acho que tem um clima... Acho que é engraçado ter um personagem punk, assim, tipo, punk é anos 90, né? E tem essa personagem punk, que é uma personagem meio ambígua também, porque ela tem uma certa sexualidade, e o amigo do Jeremy lá, que pega ela... Tem até uma coisa ali entre eles, né? Mas que ela é aquela menina que é feia, mas não é. Ele também joga com essas facetas, assim. Eu acho que é um filme muito sensual também, assim. Eu acho que o jeito que ele filma, especialmente a Alice, eu acho muito sensual, assim, o rosto dela, o jeito que ele ilumina, assim. Acho um filme de um cara que quis muito fazer esse filme. Eu sei que ele foi muito rápido. Eu sei que ele demorou... Acho que ele roteirizou em 5 meses e... Foi tipo 1 ano, eu acho, o processo inteiro, assim. Da roteirização até a finalização. É muito rápido isso, porque... sei lá, os filmes por exemplo, o Madame Satã, o Satsuri, que demoraram, são cearenses, demoraram 6 anos para ficar prontos. Então foi um processo muito rápido dele, assim. E eu acho que é um filme muito urgente, assim. Eu não sei o que ele vai fazer na vida agora, né? Tipo, qual vão ser os filmes dele, se ele vai continuar fazendo isso ou não. Mas acho que é um filme bem... Tem uma urgência, assim, eu sinto isso. Mas não sei. Outro filme que estava em Cannes, que é o Ha Ha Ha, que foi o que ganhou... Eu até queria falar pra vocês, que o Ha Ha é um filme coreano do Hong Sang-soo, que ele ganhou Um Certo Olhar, que é tipo, O Certo Olhar é uma mostra paralela. Acho que é a primeira vez que você participa de Cannes, aí você participa do certo, você pode ir pro Certo Olhar. Primeiro você participa da competitiva e o Ha Ha ganhou. E são 2 filmes que é um filme sobre 2 amigos que se encontram no bar e vão contar a mesma história, mas eles não sabem que estão contando a mesma história, porque são pontos de vista diferentes. Porque na hora que um saiu, o outro entrou, ou o outro estava no restaurante aqui e estava aqui. E são filmes sobre pontos de vista, os dois. E são filmes sobre a verdade, assim, a verdade. Porque qual é a verdade, tipo? E principalmente no Ha Ha, né? Porque eles estão bebendo, então será que eles estão contando a história de verdade? Ou será que eles estão inventando?
E eu acho que esse filme tem muito disso, porque eles começam a criar, né? Tipo, pô, nossos amigos estão sumindo. E eles começam a inventar histórias e as pessoas contam histórias das outras pessoas, que o menino é gay, que o pai fazia sexo oral no menino que sumiu e que o outro o técnico ajudou o menino a fugir porque tava dando dinheiro lá, super, no envelope super amassado, super suspeito, né, aquele envelope, tipo. E eu acho que é um filme que faz você lhe questionar sobre a verdade. E sobre a verdade, pra mim, eu volto a falar isso, sobre a verdade dos personagens, assim, quem são eles. Até, assim, terminando de ver o filme, eu também não sei quem são eles. Assim, termina eles ali na mesa de bar e tal, todo mundo junto, mas nem todo mundo ali é amigo, eles meio que brigam, né, também, tipo, o menino tenta pegar a Alice, tipo, todo mundo tem... É todo mundo muito complexo, eu acho. Eu acho os personagens bem complexos, assim. E muito bem construídos, porque por mais que só tenham 4, o Jeremy, o Alice, o Javier e o Simon, 4 pontos de vista, eu acho que todos os personagens, de alguma forma, são complexificados. Os personagens, os principais, né? Porque todos eles aparecem, a menina que trai a amiga com o Simon, a Punk que tem esse lado mais sensual e que é de alguma forma acolhedora, por mais que seja mulher que luta, que dá um murro no menino, mas que é uma pessoa muito... que é uma pessoa que quer estar próxima e tal. O Javier, que não é esse menino que parece que é um tarado, que... Não, na verdade é um cara normal e ele pode ver todo mundo, então ele é o olho que tudo vê, assim, né, que tem a janela. Eu acho que os personagens são muito complexos, são muito complexos, assim. Principalmente porque todos eles acabam se encontrando, né, assim, de alguma forma se encontrando fisicamente na floresta, que até eu estou tentando lembrar as coisas que eu queria falar. Porque tem 2 construções do filme, 2 cenários, somente, né, a escola e a floresta, aquela mata. E eu acho que uma outra coisa que eu gosto desse filme, que não são filmes sobre personagens adolescentes que querem sair do lugar, que querem ir embora dessa cidade, que parece uma cidade de interior, assim, né, uma cidade pequena, assim, da França. Mas são personagens que estão lá, são 10 dias só, a história só se passa em 10 dias. E que, na verdade, eles estão preocupados com a festa que vai ter e com onde está o Simon, né, que sumiu, que foi para Marrocos ou fugiu para Paris, sei lá. E a floresta me parece sempre o lugar do encontro, o lugar da descoberta, porque é lá onde descobrem o Simon, é lá onde descobrem, ao meu ver, a verdadeira pista, que é o isqueiro, é lá onde eles vão para se pegar, assim, a Alice, que o Simon nunca falou dela para a mãe, é meio escondido, assim, né? Eles ficam lá, sempre eles vão para a floresta, assim, é sempre um lugar da conversa que ninguém quer ouvir, é sempre um lugar da descoberta, e também é um lugar da descoberta da morte, né? Que é onde o Simon está. É uma floresta que eu gosto de falar que é uma floresta densa, assim, tipo, como os filmes do Apichat Pong, que tem essa floresta, que é um diretor tailandês, que ele sempre fala em filmes sobre floresta, sempre a floresta na Tailândia. E são florestas muito densas, porque são florestas que escondem coisas. E eu acho que essa floresta, ela não é densa, na verdade, de noite ela é, mas tipo, tem algumas partes que são meio, não são savanas, mas são mais abertas e que os personagens podem se ver e que eles conseguem sair no campo de futebol, eles sabem andar naquele lugar, assim. Não sei, assim, são viagens mesmo. Eu fiquei pensando muito em filme de adolescente, assim, Adventureland, os filmes do Craig Montola, assim, Superbad, Adventureland, que são também filmes bem mais recentes, né? Mas são sobre isso, somente Adventureland, que é um filme sobre mas aí já é um cara assim, que não gosta do lugar e tal, ainda tem essa problemática que é meio psicológica, assim. Eu acho esse filme um pouco mais físico, assim, mais um filme mais sobre personagens se encontrando, assim, se chocando, dançando junto, ou tentando seduzir o outro, tentando beijar o outro. E que o arco principal, na verdade, é o mistério de onde está o Simon, mas o título, por exemplo, tem o Reticências. Simon Werner desapareceu. Aí tem 3 pontos, assim. Porque não é um ponto final, né? Tipo, não é o desfecho do filme, assim. Tem coisa ainda, assim, tem muita coisa. Simon Werner desapareceu, o Jeremy quebrou a perna no futebol, é mais uma coisa, assim. Claro que é bem mais trágica, mas... Eu imaginar uma história entre Alice e a amiga dela depois. Exatamente. E quantas coisas não foram mostradas, né? Tipo, o menino que é gay, assim, tipo, o Gramon, né? Ramon, que é gay, não sei o quê. E tem um negócio dele ali com o Simon, ele vai se vingar do Simon, mas...
tem várias coisas que ficam abertas ainda, que são várias reticências, né? O filme, na verdade, ele não... Ele só fecha a morte do Simon, né? Mas, pô, foi morto pelo mendigo, assim. E todo mundo podia morrer ali, porque o mendigo tá em todo canto. Ele tá ali, tá no começo do filme, ele tá ali na parte que o Simon morre, claro, que é mesmo o começo do filme, né? Mas ele tá na parte que a Alice e a Clara vão visitar o treinador, ele aparece assim, vagando atrás, assim, tipo... É um cara, sabe? É tipo uma coisa... Que a morte ali tá em todo... Não é isso o filme, né? Mas tipo... Mas ele... Podia acontecer com qualquer um aquilo ali. E o filme é isso, o filme ele desconstrói pra mostrar como é banal, tipo... Na verdade isso é nosso dia a dia, assim, tipo... Eu chego aqui na universidade, sei lá, né? Qualquer coisa pode acontecer. E é isso, assim, na verdade é um filme sobre a banalidade, assim, não sobre a banalidade da morte, mas na vida da gente, nos nossos relacionamentos, a morte tá aí, é banal, tipo, e é isso. E ela pode possibilitar encontros, assim, que morbidamente eu acho muito bonito, assim, que até a morte pode possibilitar encontros, assim, não sei, é meu mórbido isso, mas acontece, né? É bem que tem alguém que, sei lá, conheceu o amor da vida no funeral, sei lá, coisa assim, essas coisas acontecem. E aí, eu não sei, vocês querem falar mais alguma coisa, assim, acho que... Eu tô começando a falar coisas que eu não tinha pensado, assim. Da construção do filme, não sei, que vocês acham parecido com outra coisa, ou vocês não gostam de alguma coisa. Eu acho muito, muito legal, porque, como tu falou desse negócio do banal mesmo, você já vem assistindo o filme e as coisas começam a acontecer e você já vem com aquilo tudo na cabeça. Ah, o menino... Não, você já tem o pai do menino um repertório vai ser... de filmes, né, de suspense que a gente já viu vários, já viu todos os filmes de suspense, assim. O pai do menino vai ser o... Mó cara de tarado. tipo, você pensa que ele abusa do cara, do filho. Você pensa em coisas de todos os personagens e cada ponto de vista desconstrói uma coisa do anterior e cria outra. Sim, e é tanto que é um filme que tem um roteiro muito bem amarrado, muito bem escrito, assim, porque toda parte termina... Assim, é bem... Assim, claro, acho que todo mundo que fizer um roteiro multiplot desses... Não é nem multiplot, assim, só tem um plot, que é o Simon, né? Mas, tipo, de ponto de vista, sempre que acaba uma coisa, começa a outra, né? Mas sempre é um mistério muito grande, tipo... Cadê a Alice, entendeu? Porra, a Alice sumiu na floresta, cadê a Alice? Aí acaba a Alice, aí vai mostrar a Alice, tipo. Aí, quando mostra o Rabiel bota aquela luz na cara, assim, que é meio demoníaca, né? Essa luz que vem do chão, assim, com a lanterna e... Caraca, sabe, tipo, tem uma casa, a menina saiu correndo. Agora, eu fui ver agora isso, na verdade, que quando ela encontra a casa, a Alice, é a hora que a Punk sai correndo, assim. Eu não tinha, acho que lá em casa não deu pra ver, não. Que era muito pequeno, né? Exato, que é a casa dele, né? Que é a casa do mendigo ali. Pois é, eles podem morrer a qualquer momento, assim. Eu que já tinha visto o filme, eu sempre fui, caralho, vai matar o Rabiel agora. Mas acho que é isso, é um filme que... Acho que eu gosto muito, depois que eu vi a segunda vez, é que eu fui percebendo que todo final de bloco, ele refere ao personagem seguinte. E é um mistério. E acaba com um mistério, que é tipo, cadê a Alice? Tipo, o que é que o Rabiel tá fazendo na floresta? Assim, resumindo, né, se fosse, sei lá, closed caption, assim, né? Teria alguma coisa escrita assim. Aí só do Simon, né, que não tem, que eu acho. Mas tipo, do Rabiel, é assim, é sempre assim. Eu acho que eu fico muito feliz de saber que dá pra construir, pensando eu como meus trabalhos, que eu vou fazer mais pra frente e tal. Que mesmo trabalhando com um roteiro que seja amarrado, mas que trabalhe com outras questões, mas que estruturalmente ele é muito amarrado, tematicamente não, mas estruturalmente sim, ele pode apontar para muitos lugares, pode ter muitas reticências, assim, pode apontar para... Tipo, cara, tudo pode acontecer agora ali, tipo, acaba... Até o jeito que acaba também, né, tipo, eles estão ali, não conversam nada, né, tipo, só falam, e vem assim pra janela e... Tem aquele branco e tal. Acho que é um filme bem aberto, assim. Bem aberto mesmo. Apesar de ter... Acho que ele meio que brinca, né? Isso 10 dias antes. Parece na novela, do Manuel Carlos, que sempre tem, né? No último dia. No último capítulo, que é 30 anos depois, cara. A Carolina Dickman se casou e tal. Dando onda com o próprio filme, né?
o próprio filme de slash movie, assim. O Gobert não, eu acho que ele leva bem a sério, assim. Ele leva bem a sério tudo que ele tá fazendo ali, que é um filme de suspense, é um filme de adolescente, sabe? A romance adolescente, é tipo, tudo muito levado a sério. A morte é muito bem feita, assim, tem um trabalho de edição muito interessante, o filme, assim, os passos são sempre pá, 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 o salto na rua, tem um eco. Acho a própria festa, assim, o jeito que a festa é construída, você não entende nada que está acontecendo. A caracterização dos personagens também eu acho muito boa, o cara de muleta, e isso é pensando no roteiro, né, dramaturgicamente. Isso é uma boa construção para você caracterizar o tempo. Se ele está de muleta, é porque foram 10 dias depois da morte, né? Se ele está sem muleta, é porque foi antes. Porque na hora da festa ele está de muleta, né? Tipo, na funerária ele está de muleta. Porque ele nunca... eu acho que às vezes é engraçado, porque ele não delimita, né? Ele só fala assim, 10 dias antes, 10 dias depois. Quer dizer, 10 dias antes, né? Mas depois ele nunca delimita, né? Quanto tempo... Na verdade, ele corta, é como se ele tivesse montado depois, assim, tipo, na doida, assim. E ter botado, faz 4 dias que o Simão sumiu. Se faz 4 dias, sabe o que aconteceu, assim, tipo... Você nunca tem... E isso é muito bom, eu acho, porque você nunca tem exatamente o que aconteceu, assim, tipo, nessas elipses. É um filme muito elipsado, assim. Como você tá com a roupa, aí vai visitar a mãe, ela tá com outra roupa ali, sei lá, como vai estar. Tipo, são os detalhes, assim, que vão caracterizando umas elipses, que é muito próprio da Claire Denis, na verdade. Que a Claire Denis, ela fala que o que ela mais gosta de fazer, quando ela roteiriza, é escrever elipses. Elipse é quando, enfim, a mesma coisa da literatura, né? Que é quando você retira algo, né? E deixa em aberto, assim, porque você pode retirar uma palavra, você pode retirar uma cena, um dia do personagem, como você pode retirar uma sequência e tal. E a Claire Denis era isso, ela gostava de escrever o roteiro e depois construir elipses. Era a parte que ela mais gostava, era construir elipses. Porque o cinema é isso, o cinema ele é feito, não é pelo que ele mostra, mas é pelo que ele esconde, na verdade. O cinema, em estrutura, em dispositivo, ele é isso, você não sabe o projetor, você não vê o dispositivo, como é que ele funciona. E no cinema, mesmo no cinema moderno, o que for, que é um cinema que vai de quebra, que é um cinema que vai mostrar que você está vendo um filme, que está montando, que é um cinema que não vai construir invisibilidade e tudo. Mesmo assim é um cinema que tem que esconder, assim, tem que esconder alguma coisa, não? Se tudo for dado, se for tudo mostrado, o espectador não tem espaço, por mais que seja um filme muito difícil de se ver, assim. Um filme que você fica, caraca, eu não estou entendendo nada, mas tipo, eu não estou conseguindo ver, é muito chato, é muito brutal, sei lá. Mas tem que ter um espaço do espectador, e o espaço do espectador é quando você não mostra, é quando você coloca o espectador ou para pensar, ou para se incomodar, ou para o que for, mas o cinema, eu acho que é a arte do não mostrar, assim. Quando você não mostra, é mais legal do que quando você mostra. Assim. Dá muito mais medo, né? Quando você... Já viram o bebê de Rosemary, que no final ela não mostra o bebê, né? Que é o bebê do demônio, assim. Mas existem vários relatos de pessoas que descrevem o bebê de Rosemary. Depois que saíram do filme no cinema, descreviam o bebê. E o bebê nunca apareceu no filme, nunca. Na história do cinema, assim, nunca. E as pessoas, elas relatavam que viam o bebê. Então, o cinema é o que não mostra, porque você imagina. E o filme é sobre imaginação, assim. Então, é um filme que é sobre cinema de alguma forma também. É sobre se construir história, né? Como se constrói histórias. É quase uma lenda urbana, né? Aquele filme Lenda Urbana, que é tipo a lenda urbana do cara, assim. Que também é da década de 90, que é tipo... Eu sei que vocês fizeram no verão passado, também é da década... Todos esses filmes são, né? São filmes muito legais, assim. Os grupos de adolescentes que morrem todos. São filmes, acho que vale a pena ser revistos, assim. Esses filmes de terror da década de 90 são filmes que eu acho que... Foi Halloween ontem, né? Eu tava procurando filmes de terror pra ver, aí eu fiquei dando pesquisada, assim. E são filmes que têm construção muito interessantes e assim, fazendo um pequeno desvio, assim, pra voltar. Eu tava até falando pro pessoal na fiz uma apresentação, que é o terror, o suspense, sempre foram muito alegóricos, assim, sempre. E a Claire Denis, por exemplo, não falo da Claire Denis por causa dele, mas ela tem um filme de terror também, que é alegórico, mas é alegórico de outras maneiras, que é sobre um canibal, assim, canibal mesmo, tirar a bochecha
jorrar sangue e tal. Mas que tá dentro do campo da alegoria, de uma certa metáfora e tudo, mas que o cinema de terror, o cinema de gênero, principalmente de terror, sempre foi muito alegórico. Você pegar o filme do próprio Halloween, do John Carpenter, que tem aquele cara que é praticamente a alegoria do mal, assim, é tipo, sabe, é a humanidade, é o Mike Myers, assim, aquela maldade. Ou pegar outros filmes, do Wes Craven, o Viagem Maldita, né, que é sobre esse pessoal, filmes sobreviventes de ataques nucleares, não sei o quê, mas que é tipo muito falando dos Estados Unidos, assim. Então, são filmes que são sempre muito alegóricos e acho que isso é o mais legal do gênero, assim, é quando você consegue levar ele para outros lugares, seja para um lugar político, como é A Noite dos Mortos-Vivos, por exemplo, do Romero, seja para esse campo que é um campo do encontro, eu não gosto do afeto, essa coisa não gosto de falar não. Acho que é um campo do encontro, é o canto do se autoconhecer, do se encontrar, sabe, tipo, e usando o gênero, assim, e assumindo que é o gênero, porque é um filme de gênero, é um filme de suspense, que vai se desconstruindo, mas ele é um filme de suspense, o esqueleto dele é esse. Se fosse uma comédia romântica, se o esqueleto fosse de comédia romântica, seria outro filme, assim, não daria para ser o mesmo filme. Se fosse um filme de terror, gore, sei lá, seria outra construção, teria outro esqueleto. E o suspense, ele consegue construir esses vazios, porque as elipses são muito instigantes para você ficar pensando, pô, o que é que aconteceu, porque eles não sabem também. Até a Alice fala, é muito ruim não saber o que é que está acontecendo, assim. E você não sabe o que é que está acontecendo, por mais que você esteja vendo, não é como o Rashomon, né, que o Rashomon do Kurosawa é a história de dois caras que se encontram um dia, tá chovendo, aí eles se protegem da chuva. Aí, você sabia da história, aí começa a contar a história, aí volta. É sobre uma morte, assim, alguém morreu, essa pessoa morreu. Aí aí a polícia vai investigar, vai perguntar para cada um das pessoas que estavam lá, saber quem foi. Aí tem um ponto de vista de cada história. Até que no final chamam um curandeiro e tem um ponto de vista do morto, tipo, invoca o espírito, que é levar ao extremo, né, isso. Invocar o espírito e o espírito vai realmente contar a verdade, o que foi que aconteceu, foi isso. E esse filme não, na verdade, ele invoca o espírito, né, de Simon, mas que eu acho que nem o Simon sabe como é que morreu direito, assim, porque foi tão rápido, né, tão banal, porra, morreu, pronto, acabou, é isso. Mas que abre muito, assim, tipo, você fica, caracas, tipo, não tem ninguém, não é como se estivesse contando, parece que aconteceu e por isso que não é clássico, assim, porque não é o clímax do filme, não é a morte. Claro, você vê Simon, você ele foi atacado, foi sequestrado e tal. Mas na verdade não é um clímax, né? Não tem uma construção na parte do Simon de chegar no clímax, assim. Você nem sabe se o filme está acabando ou não. É como se realmente o clímax fosse sempre que tem duas pessoas juntas, assim. Caralho, sabe, tipo, na moto, assim, ali ele andando na moto e a Alice chorando, eu acho super bonito, assim. É um momento que eu acho que é tipo um dos pontos altos, assim, do filme, tipo, de carga dramática, assim. Porque por que ela tá chorando, sabe? Tipo, porque o Simon sumiu, porque ele acabou com ela e sumiu, porque não falou pra ela que ia sumir, porque... Enfim, por isso que eu acho um filme bem... Acho que é um filme que dá pra falar muito, assim. Que dá pra criar muitas relações com o cinema feito hoje, claro. Mas também um cinema feito anteriormente, começo final do século do 1990, começo dos anos 2000, que é também quando a academia começa a fazer filme, é quando o Gus Van Sant começa a fazer filmes mais estranhos. Acho que assim, não sei. Agora, seria bom ver muito filme, assim, muito filme de suspense, de terror, assim, e depois voltar a ver esse filme, sabe, assim, tipo, porque... Como é que ele constrói, assim, eu fico muito impressionado, assim, até hoje, assim, eu fico vendo, eu fico, porra, é tão simples, né? Parece tão fácil. Mas acho que deve ser um filme muito difícil, assim, de fazer. Justamente porque é muito bem fotografado e é tudo muito preciso e o jeito que ele compõe, ele tem muito rosto, né? Ele bota muito no rosto, assim. Mas ao mesmo tempo esse rosto nunca está muito isolado, assim, sempre tem uma pessoa atrás, então são planos muito bem compostos, não são... Nada é jogado, assim. Pra ele te enganar, tem que ser tudo muito bem amarrado. As falas, e por isso que eu falo, quando eu vi que os vultos passavam no meio do filme, se você ver, a galera tá fazendo figuração, assim, os atores. Então é muito
é muito preciso, o cara, ele sabia mesmo o que estava fazendo, assim, é muito marcadinho, assim. Mas ao mesmo tempo é muito fluido, essa câmera na mão dá uma fluidez muito grande. Tem uns Steadicams também, né? Não é só a câmera na mão, tem Steadicam, que é a câmera mais estabilizada. Mas que é uma câmera que está sempre... A câmera tem vida própria, às vezes, tipo, na parte que ela vai... Que eu gosto muito disso. Que a câmera, ela faz parte... Ela conta a história, na verdade, também, né? Além dos personagens estarem contando, do próprio diretor, é como se a Agnes Godard também estivesse ali mostrando o ponto de vista dela, assim. Que é, por exemplo, uma parte que eu acho muito interessante, que é quando elas vão para a casa do Reeves, que é o treinador, elas estão andando aqui, assim... falando e tal, aí aparece o Reeves lá atrás, assim, vindo, aí elas, caraca, tá vendo alguém? Aí se esconde. Aí no que ela se esconde, a câmera continua, assim. A câmera continua, vai pra ele, assim, mas... Isso podia ser o ponto de vista dela, se aproximando, alguma coisa assim, mas não é, na verdade, a câmera, assim, não é ponto de vista de ninguém, assim, mostrando o psicológico do personagem. Mas aquilo tudo é pra construir o clima, assim, então o ponto de vista da câmera também é muito, muito importante, assim, quando volta, elas já estão aqui, assim, já fizeram todo esse caminho e tal. Então acho que tem umas construções de encenação, assim, que são bem interessantes, assim. Enfim, não sei. Estou falando assim agora, eu não sei mais o que eu estou falando direito. Mas são coisas que me tocam muito no filme. Enfim, eu não tenho uma pesquisa sobre esse filme, né? Eu comecei a pensar muito nele depois que eu indiquei ele para debater, assim. Mas se vocês entrarem no site do Festival de Cannes, se vocês procurarem o filme, é Lights Out, o nome em inglês. Aí tem um catálogozinho, porque todos os filmes que vão pra Cannes lançam um catálogo pequenininho, assim. É bem legal, porque tem entrevista, tem texto falando. Um catálogo pequenininho, assim. Aí você baixa um PDF, ele todo em inglês, assim. Vale a pena ver, é um catálogo bem legal. Aí tem falando disso, né? Tem entrevista dele falando que foi muito importante chamar a Godard para fotografar, porque trouxe uma coisa muito do corpo também, trouxe coisas enfim, daquela menina, já falei mil vezes o nome dela, mas que trouxe muito também pro filme, assim. Acho que é legal ter isso, esse material. Quem gostou do filme pode dar uma olhada lá, que é bem interessante, assim, bem interessante. Eu não sei, o que vocês... Não fala mais nada, né? Pois é. Assim, eu não sei, vou continuar falando. Aquele filme que você falou, porque meio óbvio, mas pode acontecer de alguém conhecer alguém. Pode acontecer de alguém se apaixonar no funeral de alguém, né? Aí eu lembrei daquele, eu não estou lembrando o nome, na verdade. O último filme, acho que foi o último, do Dos Mansan, Inquietas. O Restless, né? Eles se encontram no funeral. O menino invade o funeral e encontra. Mas tipo, essas coisas... Eu nem tinha pensado não no Restless, é verdade. Mas é isso, sabe, tipo, até mesmo da morte, assim, por mais banal que seja, não da morte, né, vou generalizar um pouco, mesmo na tragédia, assim, é possível se encontrar, assim, acho que, ao meu ver, pode ser algo bonito, bem bonito se tirar do filme, assim. Mesmo na tragédia a gente pode se encontrar. Vou até anotar aqui. Mas pensando assim, quando eu falei de cinema contemporâneo e gênero, eu acho que é porque tem uma série de filmes hoje em dia que, se você pegar os filmes de Berlim, Veneza, Cannes, são os maiores festivais, né? Você consegue catalogar, ver vários filmes que trabalham com cinema de gênero hoje em dia, assim, mas trabalham de uma forma muito esquisita, como esse filme, que é tipo... Sabe? Pode ter muita gente deve não gostar desse filme, assim, porque deve... Pô, não acontece nada e... Suspense, né? Tipo, na verdade, porque o suspense ele não se constrói, ele se desconstrói, porque começa com suspense e termina com o banal, assim, termina com... Sei lá, fosse um filme de suspense, seria meio os amigos se indo atrás do mendigo pra matar o mendigo, assim, a inversão do filme. Se o filme tivesse começado com a morte dele. A vingança de Jennifer, né? Que a menina vai se vingar dos caras. Mas tipo, acho que o Léo vai querer debater O Assaltante, eu não sei, que é um filme do Heisenberg, que é um cara que é alemão, não sei. Que é sobre um cara que rouba banco, assim. Então são filmes que trabalham com gênero, mas que ao mesmo tempo estão querendo falar de outras coisas através do gênero. Mas só que sabendo que o gênero, a construção do gênero é uma construção matemática, tipo, você não tem como fugir disso. Se você quer fazer um filme de ação, se você quer fazer um filme de terror, um filme de suspense,
você tem que seguir as regras do jogo, assim, porque senão você não faz. Aí você acaba se apropriando de uma ideia de gênero, de uma ideia de filme de suspense, que parece muito mais um joguetezinho de eu conheço os filmes e tal, vejo, acho muito legal o filme assim, não sei o quê. Mas na verdade você não está querendo construir, você está querendo, é como se, ao mesmo tempo que você fala que, pô, eu adoro filme de terror e tal, mas tu quer fazer o filme lá e tu usa o filme de terror só com um pequeno mote e não aceita que é um filme de terror, entendeu? Claro que tu pode fazer isso também, mas aí tu não pode assumir que o teu filme é de terror, assim, se ele não é de terror, tipo. Eu não falo nem da comédia, né? Porque a comédia você pode não rir, mas outra pessoa pode rir e tal. Mas, tipo, o suspense e o terror, que são filmes que tem uma construção muito matemática que você tem que seguir, assim. E eu acho que é até uma lição isso, você ver esses filmes que são legais hoje em dia, assim. Até mostrei pro pessoal também, tem um pessoal brasileiro, que é o Marco Dutra e a Juliana Rogers, que fazem filmes de terror muito estranhos, assim. Eu não vi o Duplo, que é o novo curta dela, mas que é bem de terror. Mas os outros são meio alegóricos, assim, da classe média e tal, esse terror, como uma decadência da classe média paulista, assim, que tem umas construções muito interessantes, assim, super esquisitas, muito boas. E o Trabalhar Cansa passou em Cannes, no mesmo ano, não, passou ano passado em Cannes, que é o longa deles, que é um filme de terror, assim, e é um filme de terror mesmo. Eu fiquei muito impressionado, porque no final ele é de terror de verdade, assim, acontece um negócio lá que é de terror mesmo, assim. Mas é isso, não sei. Vale a pena ver os filmes, assim, dar uma olhada e sair procurando, principalmente quem gosta de cinema de gênero, porque eu acho que é uma coisa a se questionar e a se pensar se é possível ainda fazer cinema de gênero hoje em dia, sem ser... Enfim, os Estados Unidos sempre vão fazer cinema de gênero, mas se é possível fazer cinema de gênero, principalmente, por exemplo, é possível fazer cinema de gênero aqui no Brasil, aqui no Ceará, porque os gêneros são tipicamente, a grande maioria são tipicamente americanos, né? Tipo, os americanos que consolidaram muito isso. Ou será que os gêneros que a gente tem na locadora são gêneros que a gente faz hoje? Se a gente pode chamar isso de suspense, ou se isso aí seria algum outro tipo de gênero, um subgênero, sei lá. Acho que dá muita carta pra manga, assim, pra discutir. A gente pegar esses filmes e... Enfim, não sei. Mas são filmes, assim, que me interessam muito e que tem muito a acrescentar, eu acho. E são muito bem realizados, como esse, assim, eu acho assim, muito bem realizado. E os atores são bem conhecidos, né? Você vê os filmes do Honoré, né? Tem os atores fazendo os filmes do Honoré, são atores meio conhecidos na França, assim, eu acho isso legal também. Meio desmistificando um pouco, porque eles são pessoas. Não é tipo exaltando, nem nada disso. Sei lá, eu lembrei dessa história de pensar cinema de gênero e sei lá, usar isso para tratar de outro tema que não é recorrente do cinema de gênero. Eu lembrei não sei se é um filme que se encaixa bem nisso, mas eu lembrei do Um dos Fracos Não Tem Vez, que é uma história muito simples, muito banal, de um cara que está correndo atrás de uma maleta de dinheiro. Aí você pensa assim, pô, é um plot muito simples. É um faroeste, né? Isso, mas por trás disso tem aquela coisa do personagem policial, que é aquela melancolia amarga de pensar as coisas não são mais como antigamente, os bandidos são muito mais... Sim. Isso, por esse prisma, você vê essa angústia do personagem, que não tá ligada à trama central, porque o cara... É porque é meio minuário, né? Assim, tipo, enquanto isso, na escola. Tipo, Simon Verno morreu aí. Simon Verno desapareceu, enquanto isso, na escola, as pessoas estão se apaixonando, assim. Eu acho que é muito isso. Porque, assim, a parte dessa coisa da tensão, de o cara vai entrar na letra, tem esse foco nessa angústia desse personagem. Sim. Assim, não, total. É uma forma de se falar. O Track não tem vez, os irmãos Coen, né? Eles têm um trabalho muito... que eu não sei como eu não sei onde encaixar eles, na verdade, assim, tipo, eles não são de Hollywood, mas eles também não são tão cinema independente americano, mas eles são eles. Não sei se tem que encaixar, né? Tipo assim, na verdade, eu tô falando de encaixar, mas eu não acredito muito na... Por mais que eu esteja falando de gênero, eu não acredito muito em caixas, assim, essas caixas são muito antigas, estão muito empoeiradas essas caixas dos gêneros e tal, tá tudo muito lotado também, tem que ter caixa nova.
metáfora assim, bem ruim, mais real. E que eu acho que os Irmãos Coen é isso, assim, os Onde os Fracos Não Têm Vez é um faroeste, na verdade, meio suspense, assim, mas que... O que é o filme, sabe? Tipo, é a história do faroeste, é o mocinho o mocinho e o bandido brigando, o índio e o John Wayne brigando, sabe? Tipo, não é, tipo, é outra coisa, assim, mas ele o plot é o faroeste, assim, porque tem aquele cenário, a paisagem faz parte, a paisagem reflete quem são os personagens, né? Aquela aridez, você não sabe onde é que acaba também, você se perde naquela paisagem, é como o Gary do Gus Van Sant, que a geografia você não conhece, eles se perdem no meio do deserto, o Matt Damon e o Chris Affleck, que eles se perdem, ficam andando e não conseguem achar a estrada que eles entraram, assim. E os Fracos Não Têm Vez é isso, tipo, na verdade não tem saída, né? Mas você também não sabe pra onde é que você tá indo. Mas ele vai falar, na verdade, do dinheiro, né? Tipo assim, por isso que tem uma coisa de faroeste que é tipo, do dinheiro, tipo, o dólar furado, né? Tem uns filmes de faroeste também, por um punhado de dólares, são muito em cima do dinheiro, porque a construção dos Estados Unidos, né? Então, quem tinha dinheiro, como é que você consegue dinheiro? E Os Fracos Não Têm Vez é isso, e é um dinheiro sujo, tipo, sujo de sangue mesmo, literalmente. Gosto muito. Acho que é isso, acho que os Estados Unidos, assim, é sempre, desde a década de 60, assim, com os realizadores mais novos, que hoje não são tão mais novos, mas, tipo, Dennis Hopper, que fez o Sem Destino, né, que é tipo um road movie, mas tenta trabalhar também outras questões. O próprio Scorsese, no começo da carreira, assim, também. Fator Indomável, um filme de luta, mas... O que é, assim, são muitas coisas imbricadas, assim. Acho que na década de 60, mais ou menos 70, quando começou a se pensar no negócio pós-modernidade, não sei o quê, que não durou muito. Não sei se durou, que acabou, mas a gente tá falando de outra coisa hoje. A gente também não sabe até quando vai durar, mas na verdade é que tá tudo... As caixas hoje, tá tudo... Não sei, tá tudo junto, assim, sabe? Esse filme é um filme de suspense, mas eu tô analisando ele a partir desse ponto de vista, assim. Mas que é assim, né? O filme de suspense tá aqui, o filme tá aqui. O que é que tem nesse meio, assim, sabe? Tipo, quais são os caminhos que ele tá seguindo, assim. É meio nebuloso, assim, mas a gente vai seguindo, vai caminhando, assim. E eu acho muito importante para quem vai realizar filme, assim, pensar isso também. Que é tipo, sabe qual é o meu esqueleto? Eu quero, beleza, eu quero fazer filme, sei lá, o Slam, eu quero fazer filme melodrama. Beleza, mas é um melodrama, sabe? O que é? Tipo, é filme é Fassbinder, é de Simon Young, sei lá, Douglas Sirk, sabe? Tipo, tem um mundo, assim, de coisas e cada um deles dialoga com outro mundo de coisas, assim. Aí você tem que saber qual é o seu mundo, né? Assim. Eu não sei, falei agora assim, mais de um lugar de realizador, assim. Mas que acho que é um questionamento que é muito importante, assim. E faz diferença, se você vê quando a pessoa não... Se é só referência, você fica na cara, assim. Muito na cara, muito na cara. Porque não é orgânico, assim, é meio... olha aqui, assim. Mas acho que é isso, assim, não sei. No mais... Espero que tenham gostado, não sei de que horas são também, não sei se alguém tem mais tempo pra falar. E vejam um filme, né? Sejam felizes. Cuidado na rua, os mendigos.